Quando confrontados com alguma situação desagradável ou algum sofrimento, a expressão que mal teria feito noutra vida é comum entre aqueles que acreditam na reencarnação. Mas muitas vezes esquecemos que a lei de causa e efeito não precisa de muitas décadas ou séculos para agir. Se é verdade que muitos dos dissabores que nos visitam na presente existência têm as suas raízes nos nossos comportamentos e decisões tomados em reencarnações anteriores, é igualmente verdade que muitas das agruras da presente reencarnação resultam de escolhas que fizemos nesta existência. Um exemplo muito concreto e que ajuda a perceber a situação é o seguinte: imaginemos que comemos demasiado ao almoço. Após algum tempo, que pode ir de alguns minutos a algumas horas, iremos sentir-nos desconfortáveis. A digestão será mais lenta ou até parar por incapacidade orgânica de digerir tanta comida. Temos então uma causa, o comer demais, e um efeito, a ingestão. Vamos agora supor que eu o faço durante longos anos. Na velhice ou até antes dela, irei sofrer as consequências da minha escolha de comer em demasia de forma regular. Será que eu poderei, em consciência, dizer que os problemas digestivos que me visitam na velhice são consequência do que eu fiz noutras vidas? Eu posso fazê-lo, mas estou apenas a enganar-me a mim mesmo. Estou a criar um modelo de desculpismo doentio dos meus próprios atos, adiando, aí sim, para outra reencarnação, a responsabilidade de retificar o comportamento desajustado que me levou à dor ou ao desconforto. O mesmo se dá, contudo, na nossa vida. Começa Allan Kardec por nos dizer qual o fim providencial da ação das leis, quando nos fala da lei humana. Diz-nos que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Esta última parte da frase é de extrema importância. É comum pensarmos que somos castigados, que há uma punição. Esta percepção decorre da nossa ainda imperfeição e da necessidade que houve, ao longo da história humana, de criar um medo em torno da violação das leis, sejam elas humanas ou divinas. Mas com o aprimorar dos espíritos e das sociedades que os compõem, tornou-se cada vez mais claro que o propósito das leis não é tanto punir o infrator, quanto levá-lo a refletir sobre os seus atos e as suas consequências, para que aprenda que há comportamentos que não pode ter se deseja ser feliz. Contudo, a lei humana incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que prejudicam só os que as cometem, e falamos aqui das faltas. O papel da lei humana, ao tornar mais célere a manifestação das consequências dos atos que perturbam a sociedade, permite a reflexão retificadora dos infratores. Mas, ainda assim, há muitos crimes aos quais a justiça humana não chega por diversos motivos. E há também os casos em que, tendo alguém ido contra as leis humanas e sendo punido por isso, considera a punição injusta porque acha-se acima das leis ou acha que não merecia aquele castigo. Para esses casos, e para aqueles em que o homem apenas se prejudica a si mesmo, há a lei divina, inexorável e sempre correta. E retornando ao item em pauta, explica-nos Kardec que a consequência que nós percepcionamos como punição da falta, na verdade, é apenas uma consequência natural, perfeitamente explicável pelas leis de sintonia e da afinidade dos nossos pensamentos e atos, mesmo aqueles aos quais não damos a devida importância. O sofrimento surge assim como um indício, mais ou menos subtil, de que o nosso comportamento é contrário às leis divinas, seja porque obsta à harmonia geral, seja porque nos prejudica somente a nós. E como Deus é Pai amoroso e quer a felicidade de todos os seus filhos, permite que a dor professora visite todos os que se afastam do caminho que conduz à felicidade. Não que Deus queira que os seus filhos sofram,
mas porque, na maioria dos casos, o sofrimento é a única alavanca que nos leva a mudarmos os comportamentos perturbadores. Este é o grande contributo do Espiritismo. Ao mostrar ao homem o porquê dos seus sofrimentos, ele evita que percamos tempo precioso na lamentação improdutiva. Para esse fim, informa-nos dos preciosos recursos que já possuímos para ultrapassar o sofrimento e orienta-nos em algumas formas de utilização, como por exemplo o Evangelho no Lar, o recurso aos estudos espíritas e palestras instrutivas, o auxílio que a Casa Espírita pode fornecer, entre muitos outros. E esta realidade educativa do sofrimento expressa-se com cada um de nós individualmente, mas também com a grande família humana. A maior demonstração da necessidade do sofrimento como alavanca da mudança vê-se na situação que a humanidade terrestre agora enfrenta. Perante um vírus, um ser microscópico não é mais do que um aglomerado de moléculas sem vida. Toda a sociedade terrestre foi forçada a parar. Como consequência disso, os laços familiares reataram-se. Passámos a dar valor à presença de pessoas que antes dávamos por garantidas. Aprendemos que há muita coisa que o dinheiro não compra e reaprendemos o valor de podermos trabalhar. A terra, nossa casa comum, começou a recuperar dos desmandos dos seus inquilinos. E em muitos locais onde não se viam animais selvagens há décadas, a natureza retoma o lugar que lhe pertence. E nós, humanos, temporariamente reencarnados, que estamos a aprender com toda esta situação? Estamos, por fim, dispostos a mudar a nossa postura e os nossos comportamentos perante um planeta que temos e devemos de respeitar? Ou estamos a preparar-nos para retornar aos velhos hábitos mal a pandemia passe, convidando para as nossas vidas, uma vez mais, a dor professora para nos dar outra lição preciosa?